Nessa aula de hoje, a gente vai falar dos intermediários protéticos, que são aquelas peças que a gente tem que escolher para ficar sobre os implantes e reter a nossa reabilitação. Então, entendam que a gente vai ter uma variedade muito grande de intermediários, muito. E aí cada fábrica quer personalizar alguma coisa. Então, vamos pensar, e eu vou focar hoje para vocês nos principais, o que a gente realmente mais usa. Não adianta eu ficar aqui falando de um monte de coisa que vocês, de repente, vão passar a vida sem usar. Eu mesmo, tem muito componente que tem em catálogo que eu não usei. E pretendo não usar. Então, vamos simplificar para vocês também, tá bom? Esse intermediário é o que vocês não podem... Esqueça o nome do namorado, da namorada, do aniversário do marido. Esqueça qualquer coisa, só não esqueça esse nome aí, que é o mini pilar. Que vocês vão usar muito. Sempre que eu falar de mini pilar, eu vou estar falando de prótese parafusada múltipla. Guardaram na caixinha? Falar de prótese múltipla parafusada, vocês vão pensar no mini pilar. Independente da plataforma, que é hexágono externo, é conimócio, seja o que for, você vai comprar um mini pilar para aquele implante. Então, vou fazer um protocolo, vai ser mini pilar. Está mal posicionado, vai ter que ser angulado, mas é um mini pilar, tá bom? Essas medidas que tem aí, eu deixo, mas na verdade nem toco muito no assunto, porque cada fábrica vai ter uma particularidade. E até os tipos de conexão também vão mudar. Eu quero que vocês guardem por enquanto é isso. São intermediários usados para prótese múltipla parafusada. Qual é a grande particularidade do mini pilar, que é interessante e torna esse componente ainda mais prático? Independente da conexão dele, vocês conseguem perceber a diferença aí entre um e outro? Essa parte de baixo, você percebe que eles são diferentes, principalmente muito mais diferentes do que a parte de cima. Porque cada um vai depender do implante que você está usando. Por exemplo, os dois primeiros da esquerda são mini pilares para do implante de hexágono externo. Ele só vai encaixar no implante de hexágono externo. Os outros dois que vêm do lado são dois implantes para o cone Morse. Ou são dois, desculpa, são dois mini pilares utilizados para o cone Morse. E o último do lado direito é um mini pilar que é usado para o hexágono interno. Então, o que mudou aí? Foi o nosso primeiro critério de seleção, de intermediário. O que é? Lembra? Naquela listinha de critérios, qual foi a primeira coisa que a gente estudou? O tipo de conexão? Perfeito. Tipo de conexão. Perfeitamente. Então, o que está mudando aí, o que muda do mini pilar de um para o outro, principalmente, é o tipo de conexão. Né? Quanto com um é para hexágono externo, o outro é para cone Morse e o outro terceiro para um hexágono interno. Aí agora eu vou te dar uma informação que talvez vocês fiquem um pouco surpresos, para quem ainda não trabalha com isso. Essa parte de cima que você chamou a atenção, que um parece que tem o antirrotacional, né? O outro é mais liso. Essa parte de cima deles, todos são iguais. Pode não parecer, mas todos são iguais. O que é que eu quero dizer com vocês em relação a isso? Depois que eu pegar e instalar esse mini pilar no implante, vamos imaginar uma situação que o cirurgião ele tinha uma salada de fruta lá. Estava acabando os implantes dele, ele ia fazer um protocolo de 6 implantes, tá? Ele ia fazer um protocolo de 6 implantes. Só que aí ele pegou, abriu o armáriozinho dele, ele tinha 2 implantes de hexágono externo, 2 implantes cone Morse e 2 implantes de hexágono interno. O que foi que ele fez para não deixar de operar? Ele botou 2 implantes de hexágono externo, 2 implantes de cone Morse e 2 implantes de hexágono interno no mesmo paciente, na maxila. E mandou para você, de presente de Natal. A pior coisa com protesista é o cirurgião colocar na mesma boca implantes diferentes. Vixe Maria, que é uma bagunça pra gente. Mas enfim, se eu for fazer um protocolo, qual é o intermediário que eu vou usar? Mini pilar. Pronto, perfeito. Eu vou usar um mini pilar. Então eu vou comprar lá, vou selecionar altura, angulação e vou instalar os dois do hexágono externo, os dois do cone Morse e os dois do hexágono interno. Beleza, está instalado. A partir daí, eu posso esquecer que tipo de implante eu estava usando. Tá?
se era Conimosse, se era o hexágono externo de plataforma regular, isso é importante falar, no caso do hexágono externo tem que ser plataforma regular, do hexágono interno também assim de 4.1. Então, eu posso esquecer qual era o implante, porque a partir daí, dessa partezinha de cima, daqui, ó, para cima, tudo que encaixar em um vai encaixar no outro. Então, eu vou comprar cilindro provisório, vai ser o mesmo. O cilindro calcinável, que é o que vai se transformar na barra metálica, vai ser o mesmo. O transferente vai ser o mesmo. Entendeu? Então, no mini pilar tem essa particularidade. Muda o tipo de conexão, mas o desenho dele para a parte de cima é tudo igual. Inclusive, vocês vão ver que, por exemplo, na conexão que você pegar o catálogo, o mini pilar vai se chamar microunit. Na SIM vai se chamar mini Batman. Mas ainda assim, são todos iguais o desenho da parte de cima. Tá? Então, de repente, eu não gosto, como eu falei, eu não gosto de intercambiar. Mas numa urgência, se você tem lá um cilindro provisório da SIM e está fazendo em cima de um mini pilar da Neodente, você pode usar. Vai encaixar e você vai conseguir trabalhar tranquilo. Tá? Então, o mini pilar é muito versátil em relação a isso. Então, tá lá. Implantes diferentes e o nosso mini pilar ele vai ser igual dali para cima. Qual é a particularidade aqui que eu já falei para vocês, que é uma grande vantagem do Conimosse em relação ao hexágono externo? No hexágono externo, você tem que comprar o componente do diâmetro do implante. Se eu mudar o diâmetro desse implante daqui, passar a ser de 5, eu vou ter que pegar um mini pilar de 5. E aí já vai diferenciar para esse mini pilar daqui. O mini pilar Conimosse, ele é igual para todos, independente do diâmetro do implante. Ó, eu aumento o diâmetro do implante, mas o meu intermediário, a entrada dele é a mesma. O que muda é só o aparelho, o implante fica mais grosso, mas a conexão é a mesma. Tá? Então, tudo que eu falei para vocês, só repetindo, que é igual do mini pilar um para o outro, é pensando no implante de 4.1, tá? De plataforma regular, quando a gente pensa no hexágono externo. Uma grande particularidade, mais uma grande vantagem do mini pilar. Por ele ser baixinho e cônico, mesmo que os implantes não estejam tão paralelos, ele não me atrapalha tanto ao eu assentar minha prótese. Tá? Se a gente tivesse, por exemplo, um componente aqui que fosse mais alto, dependendo da inclinação do implante, a peça não entraria. Né? É fácil de você imaginar isso, por exemplo, imagine que você vai fazer uma ponte fixa, convencional, em cima de 2 caninos. Concorda comigo que quanto mais alto ficar esse canino preparado, mais difícil é de você dar o paralelismo entre eles e a peça entrar bem assentada? A mesma coisa acontece aqui. Então, se esse componente ele fosse muito alto, atrapalharia o assentamento. E como a gente pensa em prótese múltipla para um mini pilar, ele tem que ser baixinho mesmo. Tá? Só reforçando a diferença de altura que tem do mini pilar, dessa cinta. Hoje eu acho que nem se fabrica mais dessa altura de 6 aqui que tá aparecendo. 9, não existe mais dessa altura não. O cara fazer um trabalho que precisa de uma altura de 9, pelo amor de Deus. Ele botou um implante no cérebro, ou botou um implante no queixo do paciente, não tem condições. Aqui, ó, são pecinhas que a gente chama de cilindro calcinável, que é o que a gente vai usar para fazer a barra. Isso já é um processo mais técnico. Tá? Só relembrando, se eu estou trabalhando com mini pilar, prótese múltipla, os componentes vão ser como? Lisos, ó, como esse lado de cá. Eu não preciso nada que trave, porque é um implante que vai impedir que o sistema rode. Se está mal posicionado, eu vou usar o mini pilar, só que agora é um mini pilar angulado, com aquelas mesmas dificuldades. O lado que eu for corrigir, provavelmente vai ficar mostrando o metal. Veja esse caso aqui, que então vai ter que ser tudo inclinado. Então, questão de componentes inclinados é para isso. Ó. Só reforçando aquela questão. No componente angulado, a parte mais alta da cinta vai estar justamente para o lado que a gente quer consertar. Então, a gente vai ter essa dificuldade aí. Uma coisa bacana que existia no hexágono externo. Vocês entendem que se eu tenho um hexágono para encaixar minha pecinha, é normal que se eu for colocar um componente angulado, eu tenha só 6 posições para rodar esse componente e ele ficar numa inclinação
normal. Dá para entender? Tem um hexágono, eu vou ter só 6 posições para colocar. E o que acontecia muitas vezes? A posição ideal ficaria entre um hexágono e outro. Então, no hexágono externo, eles criaram o que a gente chama de hexágono duplo. Se você for ver aqui, ó, é mais do que um hexágono, tem 12 posições. Então, a gente teria condições de fazer a colocação do intermediário, ó, em 12 posições diferentes. Tá? Então, pilar cônico. Qual a função do pilar cônico? O pilar cônico ele serve para prótese unitária parafusada. Então, por enquanto a gente só está falando de próteses parafusadas, né? Um mini pilar, que no caso é para prótese múltipla, e o pilar cônico, que é para prótese unitária. O que é que vai ter nesse pilar cônico que não tinha no mini pilar? Qual aquele sisteminha que eu falei para vocês? Que para o pilar, para o sistema múltiplo não precisa, porque um segura o outro, mas para quando ele vai fazer unitária, ele precisa ter. É o antirrotacional. Tá? Então, quando a gente for ver os componentes do pilar cônico, você vai ver que ele tem um antirrotacional. Então, vamos ver como é que funciona o pilar cônico. Tá aí o intermediário. Ó, percebe como ele já é mais alto? Por que ele é mais alto? Porque ele não vai ficar unido. Então, eu não tenho problema de paralelismo, né, entre eles. Antigamente, o pilar cônico ele também vinha com uma partezinha que vinha aí em cima sem um antirrotacional, mas não faz sentido. Se você quer fazer múltipla, faz com mini pilar. Se é para fazer unitária, faz com pilar cônico. Uma coisa que vocês têm que ter cuidado é em relação ao espaço interocruzal. Ele é um componente alto, então ele rouba muito espaço. Então tem muitas situações que a gente tenta usar e ele não consegue. Então a gente acaba tendo que fazer a prótese direto na cabeça do implante, para fazer uma prótese parafusada. Então, o espaço interocruzal é importante. Veja aqui a diferença, ó. Se a gente fosse pegar esse transfer pensando numa prótese múltipla, para trabalhar no mini pilar, seria esse. Quando a gente pensa no pilar cônico, que é para a prótese unitária, tudo tem que ter, ó, o antirrotacional. Então, ó, recapitulando. Mini pilar cônico, prótese unitária, ou prótese múltipla parafusada. Aí a gente viu outro sistema que é para prótese parafusada, que é o pilar cônico, que eu acabei de mostrar. Aí vai vir um outro sistema que é o pilar conimose, que é a mesma coisa do pilar cônico, só que para o implante conimose. Compliquei? Enquanto que o mini pilar, ele tem o mesmo nome, independente do tipo de conexão, é mini pilar, tanto para hexágono externo, como para conimose, como para gramose. Esse pilar cônico, que é para prótese unitária e parafusada, eles não têm o mesmo nome. Para o hexágono externo, ele vai ter o nome de pilar conimose, desculpe, pilar cônico. Para o conimose, ele vai ter o nome de pilar conimose. E para o gramose, ele vai ter o nome de pilar gramose. Por que eles têm nomes diferentes? Porque o que vem em cima agora de um não encaixa no outro. Eles têm a mesma função, prótese unitária parafusada. Mas agora, o que encaixa em um não encaixa no outro. Tá? Então, o raciocínio que vale para aquele mini pilar que serve para prótese unitária múltipla parafusada não serve para os implantes, os intermediários que servem para prótese unitária parafusada. Tudo bem? Então, pilar cônico eu mostrei. O pilar conimose, a mesma função, prótese unitária parafusada, só que sobre o conimose. Então, é implante que já tem que estar posicionado um pouco mais para a lingual. Aqui vai ter toda uma sequência. Fazendo provisório. É isso que eu falei, ó, fazer esse cilindro, esse provisóriozinho sobre um intermediário para prótese parafusada é muito mais trabalhoso do que fazer cimentado. Muito mesmo. A gente faz, termina a adaptação no análogo. Você vê que ficou até um pouquinho... Eu queria porque queria fazer esse casinho aqui, caso de curso parafusado para mostrar, porque normalmente eu estaria fazendo cimentado. Você vê que saiu no símbolo, mas ainda no limite, ó, porque o dente acabou tendo que ficar um pouquinho mais vestibularizado para conseguir fazer
parafusado. Um provisóriozinho, né? Aí só. Tá? Então, são duas opções de prótese parafusada. Para múltipla, o mini pilar. E para unitária, eu vou ter o pilar cônico, que só muda o nome. Pilar cônico, pilar conimócio, pilar gramócio. Tá? Mas a função é a mesma. Unitário e parafusado. Quando que a gente vai usar? Alguém já ouviu falar nesse sistema UCLA? Porque o que é o sistema UCLA? O sistema UCLA é quando a gente faz uma prótese parafusada direto no implante. Até pouco tempo não existia isso. Para o conimócio não existe isso. Voltou a existir para o gramócio. Tá? Mas é coisa mesmo que vem do hexágono externo. O que acontece? Lembra daquele caso lá que eu falei para vocês? Que faltou planejamento, colocou os implantes, não tinha espaço interoclusal, era para ter aumentado a dimensão antes, enfim. E não tem espaço interoclusal. Se eu for usar ali qualquer intermediário em cima daquele hexágono externo, o que é que vai acontecer? Vai bater no arco superior e eu não vou ter espaço para fazer o dente. Então, existe essa pecinha aí, que a gente chama de UCLA, que ela vai permitir que o laboratório confeccione uma coroa que vai ser parafusada direto na cabeça do implante. Não vai ter intermediário. Eu vou mostrar como é que isso é feito, tá? Mas entendam a princípio esse sistema UCLA como sendo um sistema. Tá vendo esse plásticozinho aqui, ó? Que é um plástico com uma basezinha metálica. Isso é o que a gente manda para o laboratório, que o laboratório transforma em metal, né, a parte metálica do dente, e depois aplica a porcelana por cima. Isso aqui encaixa diretamente no implante. E aí eu vou fazer a minha porcelana por cima. É mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu uso o intermediário, funciona assim, eu coloco o intermediário sobre o implante, e aí eu faço a minha prótese por cima desse intermediário. É a forma ideal que a gente quer trabalhar. Mas entende que isso aqui rouba espaço, ó. Tanto a altura de cinta, como essa pecinha aqui, ó, ela rouba espaço. Então, algumas situações a gente não pode disponibilizar desse espaço aí. Então, o que é que a gente faz? A gente elimina isso aqui, ó. E o nosso dentinho vai vir direto sobre o implante, tá? Isso aqui que você está vendo metálico, imagine isso aqui como sendo um dente, que vai ser parafusado direto sobre o implante. Então, é o que a gente chama de sistema UCLA, tá bom? Então, essa parte de plástico, o laboratório vai utilizar para fazer o dente. Como é que eles fazem isso, ó? É bem assim. Deixa eu passar mais um. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ele faz esse processo de fundição. Então, um casinho. Qual é a indicação? Então, eu já falei uma indicação do UCLA. Qual é? Quando é que eu tenho que abrir mão, lançar mão do UCLA? Qual é a situação? Não é o espaço interoclusal. Vendo essa imagem daí, você percebe alguma limitação em relação ao posicionamento do implante? Em relação à gengiva, assim, a altura? Você acha como é que tá aí? Tá superficial? Superficial. Então, o que acontece? Se eu colocar qualquer intermediário aí... Estava olhando só para a primeira. Se eu colocar qualquer intermediário aí, o que é que vai acontecer? O intermediário vai ter pelo menos... Vai ficar aparecendo metal. Então, é uma outra indicação para o UCLA. Primeiro, espaço interoclusal limitado. E a segunda, quando você não tem profundidade de gengiva, que qualquer intermediário que você coloca, você vai ter a exposição de metal, certo? Então, são duas classificações, duas indicações clássicas aí para você utilizar o UCLA. Obrigado pela participação. Então, a gente, nesses casos, acaba escolhendo pegar essa pecinha para fazer um dente direto na cabeça do implante, que aí a gente não vai ter nenhum metal assim ainda de imagem para aparecer. Como é que funciona o UCLA? Lembra daquela pecinha plástica que eu mostrei para vocês? Que é isso aqui. Eu mando isso para o laboratório vai pegar e vai fazer um enceramento como se fosse a infraestrutura. Veja isso aqui verde como se fosse uma cera, que vai se juntar ao plástico. E quando o laboratório mandar isso aí para fundição, o que era plástico e o que era cera se transforma em metal.
Tudo bem? Então, o que é plástico? É cera, se transforma em metal. Qual é o trabalho agora do laboratório? Fazer a aplicação da porcelana aí por cima e o meu dedinho está pronto. Então, é isso aqui, ó. Aqui era aquele cilindrozinho plástico que foi acrescentado por cera, a cerinha verde, e tudo isso foi transformado em metal, e por cima eu faço a aplicação da porcelana. Então, é o tipo de prótese que eu preciso só de um parafuso, né? É uma prótese parafusada que eu preciso só de um parafuso. Tem alguma coisa aqui entre o implante e o dente? Não tem. Então, é um tipo de prótese que eu estou fazendo sem intermediário. Eu consigo ganhar espaço interoclusal e consigo esconder metal. É o máximo que eu consigo fazer de esconder metal. Mais do que isso, seria o próprio implante aparecendo. Aí você diz, ô, professor, então a gente vai fazer só desse jeito. Primeiro, que é mais barato, né, fazer dessa forma, e é mais simples. Eu não vou estar tendo que selecionar intermediário, enfim. Mas tem uma grande desvantagem esse sistema. Porque tudo que tiver que dar problema, vai dar problema direto em cima do implante. Então, a pior situação que você pode ter é, por exemplo, um parafuso desse quebrar dentro do implante. Se você não conseguir tirar esse parafuso, você vai ter que condenar esse implante a ser removido e ser recolocado outro, tá? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente realmente só faz quando não tem uma outra melhor opção, né? Que é colocar realmente o intermediário e fazer uma prótese parafusada com intermediário aí. Tudo bem? Nem tudo são flores, né? Então tá aí a situaçãozinha de um casinho bem antigo, moldando a plataforma do próprio implante, como eu falei para vocês, no hexágono externo, é moldar o implante, selecionar um intermediário no próprio modelo e mandar. Nesse caso foi feito com UCLA, tá? Vocês vão ver que no mercado existem algumas opções para comprar. Ou você compra o UCLA todo plástico, e aí na hora que o laboratório vai fundir, ele funde toda a parte, inclusive o que entra em contato com o implante. Ou você já compra com a base de cobalto cromo, que acaba sendo melhor. A adaptação acaba sendo melhor, porque a qualidade da fundição não supera o fato daquela base já ser pré-fabricada. Tudo bem? Então tá aí, ó. Confecciona a parte metálica, a partir daquele calcinável, e depois aplica a porcelana por cima. Eu tenho uma prótese parafusada, direto sobre o implante, ó. É feito parafusado direto sobre o implante. Aqui, ó, superficial. Veja que aqui está aparecendo até um pouquinho do metal, mas que já é do implante. Se eu resolvesse colocar um intermediário, ia ficar aparecendo mais ainda. Tudo bem? Então, tá aqui o UCLA sendo usado para fazer a prótese parafusada. Só para vocês fixarem aqui, ó. Um parafuso só. Conseguiram entender até aí? Então, vamos lá. Então, entenderam o UCLA como funciona aí para prótese parafusada, né? Agora a gente vai mudar um pouco aí a nossa frequência, que até agora perceberam que eu só falei de próteses parafusadas. Vamos mudar um pouquinho agora o canal para prótese cimentada. E eu vou começar justamente desse danado desse UCLA. Você lembra que o sistema UCLA é simplesmente esse plásticozinho aqui, né? Ó. É um plásticozinho que vai ser encaixado direto na cabeça do implante e que, via de regra, eu faço uma prótese parafusada. Mas se esse laboratório, ao invés de pegar na hora de fazer o enceramento, ao invés de fazer o enceramento de uma infraestrutura, ele fizesse um enceramento de um dente preparado. Ó, o chanfrado, tá vendo? Ó? Como se fosse um dente que eu peguei, preparei, para receber uma prótese cimentada. Vocês veem algum problema nisso? Não. Pode muito bem ser feito. O próprio sistema plástico que eu comprei, o UCLA, o laboratório vai encerar como se fosse um dente preparado. Depois que ele fundir, ó, eu te mostrei até agora vários casos semelhantes a esse aqui. E aí, agora o que é que eu vou fazer com esse caso? Fazer uma prótese cimentada. Tá? Então, mesmo o UCLA, que serve para fazer aquela prótese parafusada, direto no implante, eu posso usar esse UCLA para fazer uma prótese cimentada. É só o laboratório encerar de forma diferente.
Complicou ou deu para entender? Pronto. Então, é mais uma vantagem aí para o UCLA. Porque ele acaba sendo, imagine, eu moldei, às vezes eu fico na dúvida se aquele dente ali, ele está mais vestibularizado, se dá para fazer prótese parafusada, se não dá. O que é que eu faço com o laboratório? Moldei um hexágono externo. Estou na dúvida, inclusive se tem espaço interoclusal ou não, se vai ser cimentado ou parafusada, eu compro um UCLA, o laboratório vai encaixar no modelo, vai inserar o dente. Na hora que ele inserar o dente, ele vai ter certeza se aquela prótese pode ser parafusada ou cimentada. Se aquele dente não puder ser parafusado, o que é que ele vai fazer? Reduzir o enceramento, fazer a fundição e depois aplicar porcelana, como foi o caso que eu mostrei anteriormente. Se na hora ele percebeu que não dá para fazer parafusado, tem que ser cimentado, aí ele vai inserar. Então, assim, a gente consegue comprar aquele mesmo componente e fazer a prótese cimentada, tá? Você, economicamente, você não acaba não perdendo dinheiro de comprar uma peça, não dá para fazer e ter que fazer de outra forma, ok? Então, é muito, vamos dizer assim, muito simples trabalhar com o UCLA, por isso que é tentador. Muita gente só trabalha com isso aí, né? Então, você corre o risco, na verdade, às vezes, de estar sobrecarregando algum implante, ter algum problema em algum implante em relação a isso. O munhão preparável, personalizável, é semelhante a esse UCLA que eu acabei de mostrar para vocês, só que ao invés do laboratório inserar, né? Eu peguei um cilindro UCLA, que é plástico, inserei no formato de um dente preparado e transformei na prótese cimentada. O munhão, ele é específico para a prótese cimentada. Como é que eu vou conseguir fazer a prótese cimentada? Eu vou desgastar esse metal, tá? Eu vou desgastar esse metal e transformar numa prótese cimentada, fazer uma prótese cimentada aí por cima. Aí eu pergunto para vocês, por que eu vou comprar um munhão desse, se eu posso comprar um UCLA, que vai me servir tanto para uma prótese parafusada como uma prótese cimentada, né? Depende da forma que o laboratório faça. Então, tá o casinho aí, ó. Foi preparado. A gente olha assim, a gente nem sabe dizer se era um munhão ou se era um UCLA que foi fundido, como mostrei anteriormente, né? Que realmente se parece muito depois da fundição. Esse munhão pode ser angulado. Existe uma lógica para isso, porque dependendo da inclinação do implante, só com preparo a gente não consegue corrigir. Senão ficaria muito frágil. Entendam isso, ó. O munhão, ou qualquer, seja um munhão reto, ou o UCLA que foi fundido aí reto, ele vai ter um limite de desgaste para eu conseguir consertar a inclinação. Porque, ó, se eu pegar, por exemplo, um inclinado, ó, e for levar em consideração que eu tenho que desgastar para conseguir tornar o munhão reto com essa inclinação, entenda que eu vou deixar uma parede muito fina do componente. Ó, isso pode quebrar. Então, tem muitos casos que se eu precisar corrigir muita inclinação, não dá para fazer isso com munhão reto. Eu tenho que pegar um angulado, tá bom? Porque aí eu ganho parede, ó. Eu ganho parede aqui para reforçar, tá bom? Então, um pouco de atenção a isso aí também. Esse aqui é o nosso queridinho, o munhão universal. Se eu dissesse assim, ó, não dá para eu conseguir decorar tudo, professor, não tem jeito. Nem sonhar eu vou conseguir sonhar com eles. O que é que eu não poderia esquecer? Mini pilar, que a gente usa para prótese múltipla parafusada, e munhão universal, que a gente usa para prótese cimentada unitária. Tá bom? Com esses dois aí, vocês já conseguem resolver boa parte dos casos de vocês. Não vou dizer tudo, mas boa parte do caso de vocês. Um, para parafusada, para caso múltiplo, mini pilar. O munhão universal, pense nele para os casos unitários. Principalmente quando estiver tratando de cone Morse, tá? Qual é a grande sacada do munhão universal que, ao mesmo tempo, o torna um pouco mais, vamos dizer assim, oneroso em algumas situações?
O munhão universal, ele é um munhão que a gente não pode mexer nessa parte aqui. A gente não pode personalizar. Se você quiser personalizar, você compra um munhão personalizado. O universal já está dizendo, ele tem esse formato. Tudo que vai ser vir em cima dele é pré-confeccionado. Então, se eu mudar, já era. Não consigo usar nada em cima. Tá bom? Então, o fato dele ser universal nos ajuda a ter tudo encaixado em cima certinho. Mas, ao mesmo tempo, dificulta o nosso trabalho no sentido que a gente vai ter que ter uma variedade muito grande de intermediários aí para escolher. Tá? A gente tem uma infinidade aí de intermediários para escolher, tanto de diâmetros, alturas diferentes. Então, isso dificulta um pouquinho, mas ainda é, sim, a melhor opção. No caso do hexágono externo, o munhão universal ele só tem uma opção de diâmetro, o de 4,5, que é o que vem aqui no catálogo, ó. 4,5. No Conimos que eu mostrei para vocês, ele tem a opção de 3,3 ou 4,5, porque lembra que a conexão ao implante é o mesmo, independente do diâmetro do implante, então ele tem duas opções aqui de conexão, porque não vai mudar para mim a conexão ao implante. No hexágono externo, não. Isso aqui vai diferenciar. Ó. Se o implante o diâmetro é maior, para o munhão universal, por exemplo, não tem o de 5,0, só tem o de 4,5. De 4,1 e 4,3, que é a conexão de 4,5. Ó, alguém me falou da preocupação em relação ao cimento aí. Aqui é uma manobrazinha que você pode utilizar, que é bacana. A gente tem a pecinha que a gente chama de análogo, tá? Que é o que a gente faz o modelo. Você pode deixar uns análogozinhos de reserva. O que é que você faz? Você, na hora da cimentação da peça, você vaselina bem aqui por fora, e você vem com o análogo e coloca dentro da coroa para que todo o excesso de cimento saia. Então, você limpa o excesso de cimento e depois você vai no munhão, na boca, e faz a cimentação. Teoricamente, você já está tirando praticamente todo o excesso de cimento fora da boca. É uma manobra bacana isso aí, tá? Para cimento provisório é difícil fazer isso, porque o cimento provisório endurece um pouco mais rápido. Mas se você for usar o fosfato, aí que eu não vejo necessidade de ser uma cimentação adesiva, no caso, você está fazendo metalocerâmica em cima do munhão universal, não faz sentido. Então, você pode vir com análogo, tira o excesso fora da boca, depois vai na boca e a coroa já vai sem praticamente excesso nenhum de cimento. Tá? O munhão universal, ele tem a opção também de ser angulado, certo? Então, a gente pode fazer um munhão universal também, se precisar, angulado. Naquela hora que eu estava mostrando para vocês os desenhos, no caso de implantes inclinados, era justamente desse munhão. Então, é o que eu falei para vocês, é mini pilar e munhão universal, é os nossos principais componentes. Vejam, tenham sempre cuidado com relação à questão do planejamento, porque é o que eu falo para vocês desde a primeira aula. O paciente hoje não está mais preocupado, alguns até vão, não quero fazer porque eu tenho medo do implante rejeitar, como eles falam. Mas a exigência hoje é muito grande, eles querem, o fator estético é o principal, tá? Então não vai adiantar nenhum implante bem colocadinho ali, osso integrado, se a gente não der para essa paciente uma prótese adequada, ok?